Prosseguindo, vamos agora classificar os tipos de linguagens. Eu trouxe aqui para vocês 3 grandes grupos de linguagens. Okay? O primeiro delas são as linguagens que a gente chama de linguagem compilada. Okay? Características dela. Você escreve o código-fonte. Opa, código-fonte. Não falei ainda desse termo. Então vamos dar uma paradinha aqui e explicar o que é o código-fonte. O objetivo da linguagem de programação, por exemplo, do Java, é justamente, completando o raciocínio com o nosso amigo, é justamente escrevermos o programa e a linguagem vai traduzir para a linguagem binária. Porque o computador só entende binário. Ok? Se ele só entende binário, ele não vai jamais entender um programa escrito em Java, ou em Delphi, ou em PHP, nada. Esses programas são escritos para nós entendermos, para o nosso entendimento. Por isso que existe essa gama toda de linguagens, cada uma com uma determinada especialidade. É para nós, seres humanos, termos a capacidade de conseguirmos conversar com o computador, mesmo sabendo que ele não entende nosso idioma, ele só entende zeros e uns, zeros e uns, zeros e uns, só a linguagem binária. Ok? Então nós vamos eleger a linguagem que no momento é a linguagem de maior sucesso, de utilização no mundo inteiro, que é o Java. Ok? Então, voltando ao nosso assunto que a gente estava falando, com relação ao código-fonte, em primeiro lugar, código-fonte. Código a gente pode traduzir por programa, certo? É muito utilizado, é muito comum no nosso meio a gente chamar programa ou código, não é? Vamos fazer um código para executar uma atividade de relatório. Ou vamos escrever um código para um objeto qualquer gravar uma informação no arquivo texto. Enfim, escrever um código, escrever um programa é um jargão que nós utilizamos no nosso meio. Ok? E código-fonte é aquele que a gente entende. Então, o código-fonte é o código que nós escrevemos, é o original, é a origem. É a partir do código-fonte que a gente programa. Beleza? Continuando. Bem, falando sobre linguagens compiladas, vamos entender como funciona a linguagem compilada. Nós escrevemos um código-fonte. O compilador da linguagem de programação o traduz para a linguagem de máquina, gerando um outro programa. É assim que funciona a linguagem do tipo compilada. Então ela pega o seu código-fonte, que é o seu programa-fonte, o programa que você escreveu em uma linguagem que você entende. Você pede para a linguagem que você utilizou compilar esse programa e a linguagem vai ler esse programa e vai gerar um outro. Que outro programa é esse? É o mesmo programa traduzido para zeros e uns binário. Traduzido para a linguagem de máquina. Ok? Continuando. O código gerado recebe o nome de programa executável ou código executável. Isso são as características das linguagens compiladas. Certo? Ainda falando da linguagem, completando um pouco mais o raciocínio, quando você solicita uma linguagem do tipo compilada para compilar um programa, uma vez compilado, ou seja, uma vez traduzido, o programa executável que foi gerado a partir daí é autossuficiente e você não precisa mais do programa-fonte. Então eu nem preciso mais do programa-fonte e nem preciso mais do compilador para poder rodar o meu programa. Ele simplesmente está em linguagem de máquina. Se ele está em linguagem de máquina, o computador vai entender e vai rodar, sem a necessidade da linguagem e do código-fonte. Ok? Isso já não acontece no segundo tipo de linguagem que eu estou explicando agora, que é a linguagem interpretada. Neste tipo de linguagem não existe compilação. Ou seja, como é que funciona isso? Você escreve o código-fonte, o interpretador já não é mais um compilador, é o interpretador. O interpretador traduz e executa cada comando por vez, um após o outro. Então ele pega o seu código-fonte, lê o primeiro comando e antes de ler o segundo comando já pede para o computador executar. Ele já roda o seu código-fonte direto, sem precisar de nenhuma tradução executável. Ok? Não existe geração de código executável, como é o caso da linguagem do tipo compilada. O próprio código-fonte é executado à medida que é traduzido, como eu acabei de falar. Resumo, vamos fazer um pequeno resumo. Tipos de linguagens. Linguagens compiladas, recapitulando, eu tenho um código-fonte, a linguagem compilada lê esse código-fonte e gera uma outra totalmente na linguagem de máquina. Gera um outro, perdão.
Ele lê o código-fonte e gera um outro código em linguagem de máquina. A partir daí, ele não executa, tá, pessoal? Ele só gera. A partir daí, eu não preciso nem da linguagem, nem do código-fonte para rodar esse executável. Nós já sabemos que as linguagens compiladas funcionam dessa forma. Você pega o código-fonte, solicita a linguagem do tipo compilada para traduzir, e a partir daí você tem uma outra cópia do seu programa traduzida para a linguagem de máquina. A partir daí você não precisa mais nem da linguagem, nem do código-fonte. O programa já está em linguagem de máquina traduzido. Ok? Na linguagem interpretada, não existe essa geração de programa executável. Não existe. Simplesmente a linguagem disponibiliza um interpretador, não é um compilador, né? É um interpretador, é um tradutor, ok? Que ele vai executar o seu código-fonte direto, ok? Então ele vai pegar passo a passo, linha por linha do seu código-fonte e vai executando. Então você vai ficar eternamente dependente de ter um interpretador e ter o seu código-fonte rodando lá na máquina do usuário, o que não é bom, ok? E as linguagens híbridas, que eu dei como exemplo o próprio Java, que misturam as duas coisas. Ele tem o processo de compilação, porém, ele não compila direto para a linguagem de máquina. Ele compila para uma linguagem intermediária, que a gente chama de bytecode. A partir daí, eu não preciso mais do seu código-fonte. O código bytecode é o único o suficiente para ser rodado. Só que ele não roda sozinho. Ele precisa de um interpretador, que no caso é a máquina Java, que vai interpretar o seu código da mesma forma que uma linguagem interpretada funciona. Ok? Como tem aí no slide, o Java é uma linguagem híbrida, utiliza os dois processos, compilação e interpretação. Dúvidas? No momento não, professor. Ok, dando continuidade. Então, ainda no assunto de linguagens em si, vamos só dar uma pincelada sobre sintaxe, né? Conjunto de regras que organizam a estrutura de uma linguagem. Dentre outras, faremos uso adiante de parênteses para agrupar condições lógicas. Bem mais na frente, a gente vai usar parênteses também para outras coisas. Mas nesse exemplo, nós vamos utilizar parênteses agora para agrupar condições lógicas, né? O que é que eu chamo de condições lógicas? É um se. Por exemplo, se a variável... por exemplo, se a cadeira é vermelha, se a cadeira é azul, se o balde está cheio d'água, sempre que eu quiser fazer uma pergunta, eu vou precisar desses parênteses para colocar a pergunta dentro. A gente vai ver mais na frente como é que funciona. Chaves, a gente vai utilizar chaves também muito para agrupar comandos, ou seja, principalmente nos se's, né? Nas perguntas. Então, se alguma coisa acontecer, determinado bloco de comandos vai ser executado. Então, para eu delimitar esse bloco, eu vou usar chaves. Vocês vão ver isso na prática no exemplo que a gente vai ver mais adiante. Eu estou só dando uma pincelada sobre sintaxe. Ok? Ponto para acessar recursos. Ok? Então, se um determinado objeto, que a gente vai falar mais tarde, tem determinados recursos, para eu acessar os recursos desses objetos, eu vou usar ponto. Na prática, você vai ver como funciona. Só para dar um conhecimento básico sobre o que a gente vai utilizar. Só para chamar a atenção de vocês, quando a gente for exemplificar, para vocês chamar a atenção que vocês vão usar parênteses, chaves e pontos. Então, comecem a observar como isso funciona. Também vocês vão ver ponto e vírgula para fechar um comando, enfim. Mas nesse momento agora, não vamos nos ligar muito nessa sintaxe, não. O exercício que eu pedi para você fazer no final da aula, se você cometer alguns errinhos assim, eu vou relevar. Entendeu? Porque o que importa agora é somente a lógica. Ok? Fluxo de execução. Já estamos quase chegando no exemplo prático. Ok? O que é um fluxo de execução? É um ponteiro que indica qual o próximo comando que deve ser executado. Certo? Imagine que você escreveu uma carta para alguém. Ou você recebeu uma carta de alguém. Você vai ler todas as linhas ao mesmo tempo? Claro que não. Você vai ler primeiro a primeira linha, depois a segunda, depois a terceira, depois a quarta e assim por diante. Então, isso é o fluxo de execução. É exatamente um ponteiro que está dizendo qual o comando que está sendo executado naquele momento. Ok? O que vai ser executado.